Êxodo capítulo 14, a travessia do Mar Vermelho. Por favor, abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 14, nós iremos ver todo o capítulo. Por gentileza, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da palavra de Deus. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra e sabemos que se o Espírito Santo não iluminar o nosso coração e a nossa mente, será apenas uma leitura de uma história antiga. Nós pedimos que o Senhor tome essa palavra, aplique ao nosso coração, para que nós sejamos transformados, consolados, orientados, de acordo com a necessidade que o Senhor conhece bem. E se há alguém aqui nessa manhã que ainda não confia no Senhor, que essa exposição seja usada pelo Espírito Santo para trazer fé ao seu coração. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Êxodo 14 é acerca de uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia, que é a travessia do Mar Vermelho pelo povo de Israel, sob o comando e a orientação de Moisés. É um dos relatos mais impactantes da história bíblica, frequentemente repetido, cantado nos Salmos, conforme nós vimos, citado pelos profetas, como sendo aquele momento em que Deus se mostra como Deus supremo sobre toda a sua criação e separa o seu povo daqueles que não eram o seu povo. O texto é impactante não somente pela grandiosidade do milagre que foi a abertura do mar, mas pelo que nos revela a respeito da natureza de Deus, a sua soberania sobre todas as coisas e a sua fidelidade em proteger e salvar seu povo nos momentos e nos tempos de angústia e sofrimento. Na mensagem anterior, porque isso aqui faz parte de uma série de exposições no livro de Êxodo, na mensagem anterior nós vimos como Deus orientou Moisés a levar o povo lá do Egito pelo caminho do deserto para evitar o conflito com a rota do mar, que seria o caminho mais curto, mas que era dominada pelos filisteus. E então o povo chega no momento em que tem que tomar essa decisão e recebe a orientação de seguir o caminho do deserto. Ao fazer isso, os israelitas teriam pela frente o Mar Vermelho e por detrás a terra do Egito, ou seja, eles estariam mais ou menos encurralados ali no deserto. E no texto que nós temos diante de nós, a gente vê como Deus livrou o seu povo de uma maneira inusitada que ninguém esperava, que era abrir o mar para o povo passar. Isso não estava na cabeça de ninguém, que seria o caminho pelo qual Deus haveria de libertar o seu povo. Eu quero ver com vocês então os pontos principais dessa passagem tão conhecida. Primeiro, nós vemos o relato do verso 1 até o verso 9, de como Faraó e seus exércitos, eles se arrependem de ter deixado os israelitas sair e partem em perseguição aos seus antigos escravos. Leamos do verso 1 até o verso 9. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Eles disseram: o que é isso que nós fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. E levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente.
os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Aqui nós lemos, queridos, no verso de 1 a 4, como Deus anuncia a Moisés que Faraó viria em perseguição deles. Fazia cerca, os estudiosos fazem os cálculos, de que fazia aproximadamente 3 dias que Israel tinha deixado a terra do Egito. Vocês imaginem, era uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas. Então, durante 3 dias, eles saíram do Egito, da fronteira do Egito, em direção ao norte, rumo à terra de Canaã, apontando para o caminho do mar, que era o caminho mais curto. E aí agora eles tinham chegado às margens do deserto do Sinai, onde eles tinham que fazer uma escolha. Ou iam pelo caminho do mar, que era o caminho mais curto, mas tinham os filisteus, ou desciam para contornar, e aí eles tinham o mar à frente. Se eles continuassem em frente, seguiriam o caminho às margens do Mediterrâneo. Se não fossem impedidos pelos filisteus, em mais 10, 15 dias eles estariam na terra de Canaã. Porém, a gente lê aqui no verso 2, que Deus mandou que eles não fossem por esse caminho. Moisés, diga aos filhos de Israel que voltem. Em vez de seguir pelo caminho do mar, façam a curva para baixo, para o sul. Façam o caminho do deserto e acampem em Pi-Hairote. E aí dá o nome de Baal-Zefon e todos esses nomes aí que nós não temos hoje certeza, a arqueologia não tem certeza onde exatamente esses locais estavam. O que sabemos é que eles tinham que montar o acampamento junto ao mar, que era o caminho mais improvável para alguém que saía do Egito com relação à Palestina. Deus diz a Moisés, Faraó vai pensar que vocês estão perdidos. Verso 3, Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, presos no deserto, porque não faz lógica, você tem um caminho de 15 dias e você está entrando por outro que vai levar meses para você chegar no mesmo lugar. Então o Faraó vai pensar, eles estão perdidos lá, estão confusos. E aí ele veria ali, Faraó veria uma oportunidade de trazer de volta os escravos que eles tinham deixado sair. Aquela mudança de direção parecia indicar que eles perderam o rumo e que estavam presos no deserto. O que aconteceu é que Deus estava endurecendo o coração de Faraó uma última vez para realizar o maior de todos os milagres que ele tinha feito na terra do Egito. Eu me refiro às 10 pragas que nós já vimos. Deus faria com que Faraó viesse em perseguição dos hebreus e faria com ele e os seus exércitos alguma coisa que traria glória ao seu nome. Deus seria exaltado naquilo que aconteceria e os egípcios e os hebreus veriam que de fato Deus é o Senhor. Então Moisés orientou o povo e nós lemos aí no final do verso 4 que eles fizeram o que Deus havia mandado. Desceram e acamparam lá em Baal-Zefon, tendo o mar vermelho diante deles. E conforme Deus havia dito, Faraó e seus exércitos partem em perseguição aos filhos de Israel. Nós lemos aí no verso 5 que quando foi anunciado ao rei que o pessoal tinha saído, que os hebreus tinham saído já e que estavam meio embaraçados no deserto, o povo mudou de ideia, Faraó mudou de ideia, o que mostra que ele tinha sido convencido, mas não convertido ao Deus que fez todos aqueles sinais e prodígios no Egito. E aí ele pega 600 carros de guerra escolhidos, que eram provavelmente os carros da sua guarda pessoal. Só lembrando, os carros de guerra era a última novidade em tecnologia militar daquela época. Provavelmente os egípcios aprenderam com os Ixos, muitos séculos antes de Moisés pisar lá na terra do Egito, e eles tinham uma cavalaria impressionante que tornava o poder bélico do Egito muito grande e a potência militar mais importante no Antigo Oriente naquela época. Então, os egípcios se gloriavam nisso. Vocês já devem ter visto nos livros de história gravuras
de egípcios em cima dos carros de guerra, os cavalos puxando e eles atirando lanças e flechas. Era realmente uma maquinaria mortífera, o exército de Faraó. Ele pegou todo o seu exército, 600 carros de guerra, mais outros carros de guerra, cada carro levava 2 soldados, um para dirigir e o outro para atirar, e saiu atrás dos hebreus, que já tinham partido fazia cerca de 3 dias. Ele pensou, ele viu que tinha tomado uma decisão precipitada e vai então atrás dos hebreus, porque Deus ainda não tinha terminado de lidar com Faraó. Deus ainda tinha de manifestar a sua glória naquele rei ímpio, naquele povo idólatra. Por outro lado, ele encheu de coragem o seu povo para que saísse marchando vitoriosamente, como diz aí no final do verso 8, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente da terra do Egito. Não demorou para que os exércitos de Faraó alcançassem os israelitas. Vocês podem imaginar, não é? Uma multidão, 1 milhão de pessoas, mulheres, crianças, animais, andando pelo deserto, e a cavalaria de Faraó atrás. Não leva muito tempo até que eles encontram, diz aí o verso 9, e os egípcios os perseguiram com os cavalos, carros de guerra, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. Os detalhes geográficos que são dados aqui por Moisés atestam o testemunho ocular. Infelizmente, hoje, decorridos 3.500 anos mais ou menos, nós não temos a localização exata de onde isso aconteceu, mas certamente seria na ponta mais extrema norte do Mar Vermelho. Pelo menos isso nós sabemos com certeza que aconteceu. Na segunda parte do texto, nós temos Moisés encorajando os hebreus diante da chegada dos exércitos egípcios. Porque imagina, né? Moisés então assume o seu papel de liderança diante de um povo apavorado. Vamos ler do verso 10 ao 14. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês hoje estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Os israelitas, eles viram a chegada dos exércitos de Faraó, verso 10. E a coragem que eles tinham, veja o contraste, né? Diz aí no final do verso 8, que eles marcharam corajosamente para fora do Egito. Todo mundo é corajoso, até o pitbull pular cerca, né? Quando eles chegaram na beira do mar, que olharam para trás, os exércitos de Faraó estavam chegando e a coragem se derreteu como água. E aí eles se encheram de pavor, e diz o texto que eles gritaram a Deus, pedindo por ajuda. Por quê? Veja só, eles eram mais numerosos, eram 1 milhão de pessoas, eles eram mais numerosos do que 600 carros de guerra de Faraó. Eles eram mais numerosos, mas eles tinham sido escravos por 430 anos, não tinham armas e não estavam preparados para a guerra. Era um prato fácil para ser dizimado pelos exércitos de Faraó, apesar de serem mais numerosos. Por isso eles clamaram, e o que é pior, gente, eles esqueceram o que eles tinham acabado de ver no Egito. Como Deus matou os primogênitos, como Deus mandou pestes, pragas, mandou trevas sobre o povo de Israel, transformou o mar, o rio Nilo, em sangue. Rapidamente eles esqueceram todas as evidências que Deus já tinha dado de que Deus estava com eles e que Deus era o Senhor de todas as coisas. E aí, no medo e no pavor, eles se viraram contra Moisés, que havia sido aquele que Deus usou para tirá-los de lá. Quando a angústia chega,
e as pessoas se enchem de pavor, elas costumam colocar sua culpa, seu medo ou procurar uma solução, colocando a responsabilidade em outras pessoas, e era Moisés. Nós estamos aqui por culpa de quem? Ora, de Moisés. E eles se voltam contra Moisés. Eles dizem para Moisés: Moisés, será que o cemitério lá do Egito não tinha cova suficiente para você enterrar a gente lá? Você tinha que trazer a gente para morrer aqui nesse deserto? Era melhor ter morrido no Egito do que ter vindo para cá para morrer nesse deserto. Você lembra que a gente disse a você: Moisés, deixa quieto, não mexe com isso não. A gente vai continuar servindo aqui aos egípcios, os nossos filhos, nós queremos continuar a ser escravos. Você não lembra não, Moisés, quem tinha dito isso a você? Não tem registro de que eles disseram isso. Quem queria continuar escravo quando a possibilidade de liberdade estava lá? Mas eles disseram que era preferível viver como escravo no Egito do que morrer livre no deserto. E essa é a decisão que muitos tomam também. Eu prefiro continuar vivo como escravo do que morrer pela verdade livre em Cristo. Essa é uma decisão que muitos tomam também. Ficou evidente que os israelitas não passaram pelo teste da provação. E isso vai se repetir 40 anos, que vai ser o tempo que eles vão passar no deserto. O tempo todo reclamando, não crendo em Deus, botando a culpa em Moisés, é apenas o prelúdio do que vai acontecer. Um povo que não era realmente convertido. Aquela primeira geração que Deus tirou da terra do Egito, que viu todos aqueles milagres e se voltaram contra Deus e contra Moisés. Mas, queridos, veja a postura de um líder. Moisés, cheio de coragem e confiança no Senhor, ele encoraja os hebreus, aí no verso 13. Por quê? Primeiro, Deus tinha dito a ele, no verso 4, nós lemos isso, de que isso ia acontecer, que Deus haveria de endurecer o coração de Faraó, mas que Deus ia trazer um grande livramento. Moisés creu nisso, e mais, ele estava vendo o anjo de Deus e a coluna de nuvem. Lembra que nós vimos isso na última mensagem? Quando eles saíram da terra do Egito, Deus foi na frente na coluna de nuvem e de fogo, e a coluna estava lá. Moisés viu a coluna, sabia que Deus estava com eles, e então ele diz aos hebreus aí no verso 13, o Senhor vai lutar por nós, o Senhor vai lutar por nós, Ele vai dar um grande livramento. Vocês nunca mais vão ver esses egípcios aqui quando Deus terminar de trabalhar com eles. Portanto, vocês não tenham medo, fiquem firmes e fiquem calados. A expressão no verso 14, o Senhor lutará por vocês, fiquem calados, ou calmos, no hebraico é fiquem calados. Fiquem calados e vejam o que é que Deus vai fazer por você. Essa é a postura de um verdadeiro líder. Ele confiou na palavra de Deus, ele viu as evidências que Deus tinha dado, ele não se incomodou com as críticas do povo, a culpa é sua, e ele liderou, acalmou o povo, levando o povo a confiar em Deus, dizendo, fiquem quietos, calem a boca e vejam o que Deus vai fazer por você. Em vez de falar, creia e aguarde o livramento do Deus que prometeu. E então o próprio Moisés clama diante de Deus e Deus responde, vemos aí do verso 15 a 18 que eu vou ler agora. O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. O mar estava fechado, hein, gente? Diga aos filhos de Israel que marchem para dentro do mar. E você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eis que eu vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Deus havia escutado o clamor de Moisés e disse para Moisés, Moisés, por que você está clamando? Por que você está... Eu já não disse a você o que eu vou fazer? Porque às vezes tem hora que não é hora de orar. Tem hora que é hora de fazer.
Então, é hora de fazer. Deus já tinha convencido Moisés, já tinha dito a Moisés que haveria de libertar. Pode parar de orar, Moisés. Você agora tem que dizer ao povo para marchar. Pode parar. Às vezes a piedade, eu vou orar, vou demorar um tempo buscando a Deus, pode ser um disfarce para a falta de confiança e de coragem de fazer aquilo que Deus já disse que vai fazer. Por que você está clamando a mim? Pode parar. Agora é hora de agir. Ele deveria, Deus diz a Moisés, você deve dizer aos filhos de Israel que marchem. Gente, agora pensa nisso aí. 1 milhão de pessoas, o Mar Vermelho, intransponível, a nado, muito largo para isso. E você recebe a ordem, pode entrar. Com as mulheres, crianças, os animais, as cargas, marcha, pode ir. Essa foi a ordem que Deus deu, que era o que Moisés devia ter dito a todo o povo de Israel. Deus diz a Moisés, aqui no verso 6, que ele vai abrir o mar diante deles, que Moisés deveria levantar a vara, a mão com a vara, e estendê-la sobre o mar. Aquilo era necessário para deixar claro que era Deus que estava agindo através de Moisés e que Moisés era o servo do Senhor. Deus podia ter aberto miraculosamente, podia, mas aquele simbolismo de Moisés levantar a mão e o cajado significava que Deus estava agindo através de Moisés e que Moisés era o servo de Deus e era para ser respeitado, era para ser obedecido. Deus haveria de separar o mar e fazer um caminho seco para os israelitas atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho. E Deus haveria de endurecer o coração de Faraó, mais uma vez, diz aí o verso 17. Por quê? Para que mesmo vendo o mar se abrindo, os egípcios fossem tão cegos a ponto de afoitamente entrar, pensando que Deus haveria de manter o mar aberto para eles, uma vez que eles não eram servos de Deus. Então Deus endureceu e deu essa presunção aos ímpios de pensar que eles podiam fazer aquele tipo de coisa. Eles não perceberam que era Deus que estava lutando em favor de Israel. E aí então Deus haveria de afogá-los no meio do mar e destruir os exércitos de Faraó. É isso que Deus está dizendo a Moisés no verso 17. E no verso 18, Deus diz o motivo pelo qual ele vai fazer isso: para que eu seja glorificado. O que é que significa isso? Toda a Bíblia diz que Deus faz as coisas para a sua própria glória. Essa é a razão principal pela qual Deus criou o mundo, Deus nos fez, Deus escreveu a história da redenção, Deus permitiu a queda do homem lá no jardim, Deus mandou o seu Filho Jesus, Deus realizou estes sinais e prodígios, esses atos miraculosos na história do homem, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Deus mandará seu Filho voltar. Tudo isso tem um objetivo apenas: Deus mostrar quem Ele é. Deus tudo faz para a sua glória, e aquele episódio do Mar Vermelho traria glória ao seu nome, mostraria que Deus é o Senhor de toda a criação, que Ele castiga os reis e as nações e que Ele protege e liberta seu povo. Essa é a lição que Deus quer nos ensinar na Bíblia toda. Toda a sua vida é isso que Deus quer que você aprenda: a conhecer a Deus, temer a Deus, amar a Deus e andar nos caminhos de Deus. É por isso que a história bíblica existe, é por isso que Deus interveio na história, é por isso que nós estamos aqui. É isso que você vai ensinar a seus filhos. Serei glorificado nos egípcios, diz o Senhor. E aí nós temos o relato extraordinário desse milagre que está no verso 19 até o verso 22. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Eu acho que, imagina, né? Os hebreus ali diante do mar, a coluna de nuvem e de fogo na frente deles, o anjo de Deus na coluna. De repente eles, não é? Passam por cima e vão lá para trás do povo, lá na retaguarda. Sai da frente e fica na retaguarda. O anjo de Deus passa para trás deles, e também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e passou para trás. E ia
entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Todos nós gostaríamos de ter vivido naqueles dias para ver isso acontecer. Que coisa extraordinária, né? Que coisa extraordinária aquilo que aconteceu. O anjo de Deus se moveu para trás do exército de Israel. O anjo de Deus é o próprio Deus, que ia na frente. Ele vinha liderando as tribos pelo caminho, agora muda de lugar, passa para a retaguarda, escurecendo o caminho dos egípcios e iluminando o caminho dos hebreus. E com isso, os israelitas ganharam uma noite para se preparar para a travessia. Quando então, de manhãzinha, Moisés estende a mão sobre o mar, diz aí o verso 21. E aí uma ventania começa a soprar, vindo do leste, da direita, do oriente, quando você olha o mapa. Começa a soprar toda aquela noite, o vento soprando. E durante a noite as águas vão se partindo, aparecendo o fundo do Mar Vermelho. E pela manhã uma estrada seca está no caminho dos israelitas. E eles então entram no meio do mar a pé enxuto. As águas tinham se levantado, formado um paredão de cada lado, diz aí o verso 22. Eles atravessam em seco. Certamente Moisés e Arão foram os primeiros a colocar o pé. Eles foram na frente como líderes e logo em seguida a multidão o acompanha. E isso pela fé. O escritor da carta aos Hebreus, séculos depois, naquele famoso capítulo 11, ele diz assim no verso 29, pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Por que pela fé? Porque quando eles começaram a marchar, estava fechado. Começaram a entrar no mar, estava fechado. O vento veio, abriu e eles entraram pela fé em Deus no meio daquele mar que estava como paredão dos dois lados, pela fé. E quer saber também como esse texto é usado no Novo Testamento? O apóstolo Paulo diz que foi o batismo da nação de Israel. 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar. Aquele foi o batismo da nação de Israel. E é interessante, não é? Não, sem querer puxar a brasa para a sardinha, que foi por aspersão, né? Quem foi batizado, foi por aspersão. E as crianças estavam lá. Todas elas, né? Todo o povo foi batizado na nuvem e no mar. Foi só um detalhe, não queria puxar a brasa para a sardinha, não. O resultado é, os egípcios morrem afogados, como nós lemos no verso 23 e 29, terminando a nossa exposição. Lemos aí, os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram, vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor, porém, disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar.
As águas voltaram a cobrir os carros de guerra, os cavaleiros de todo o exército de Faraó e os que haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Deus endureceu o coração deles para eles não perceberem a armadilha que Deus havia preparado. Eles presumiram que o mar continuaria aberto para eles e entraram afoitamente atrás da multidão dos hebreus pelo meio do mar. Deus, então, antes do fim da madrugada, lemos aí no verso 24 a 25, Deus lá da coluna de fogo e de nuvem, Ele olha para o acampamento dos egípcios e semeia o pânico no meio dos egípcios. Deus fez com que as rodas dos carros se soltassem, que os carros se atolassem, de maneira que os egípcios não podiam nem ir para frente e nem ir para trás. Por quê? O objetivo era impedir que eles saíssem do meio do mar, porque Deus haveria de fechar o mar em cima deles. Por isso as rodas soltaram, ou então eles atolaram, mas eles estavam stuck ali no meio do mar, preso na lama do fundo do mar. Não podiam ir nem para frente e nem para trás. Aí eles perceberam, tarde demais, it's a trap, né? Era muito tarde. Eles gritaram, eles viram, eles perceberam, no final do verso 25, vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Mas era tarde demais. Deus mandou que Moisés estendesse outra vez a mão com o cajado e o mar voltou com toda a sua força para o seu leito original. Engoliu todos os egípcios. Eles tentaram fugir, mas Deus os lançou, diz aí o final do verso 27, Deus os arrastou para dentro do mar e todos os egípcios morreram no Mar Vermelho. Nós não sabemos se Faraó morreu. O texto não fala. Esse aqui não fala, mas as outras referências que nós temos na Bíblia sobre esse episódio sugerem que Faraó morreu também, que ele tinha entrado com seus exércitos e morreu. A dúvida é porque nos registros oficiais da história do Egito não tem nada a respeito desse evento. A morte de um faraó por um exército inimigo seria alguma coisa notável, mas não tem nada dos registros sobre isso. A razão que se dá é que dificilmente naquela época os registros reais, oficiais, anotariam uma derrota como essa, que seria vergonha para o Egito. Então passaria totalmente obnubilado, obscurecido, apagado da história, se não fosse o registro dos hebreus, através de Moisés, do que aconteceu. Nós jamais saberíamos disso pelos registros dos egípcios, e exatamente por conta da vergonha que isso viria, por isso não encontra paralelo nos escritos antigos do Antigo Oriente. Todos eles morreram afogados, provavelmente Faraó também. Em contraste, os hebreus atravessaram o mar até o outro lado a pé enxuto. O impacto disso no povo de Israel, verso 30 e 31. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, provavelmente do lado de cá, não é? Porque do lado de lá era muito longe para eles verem, mas o mar trouxe os cadáveres dos egípcios boiando até a beira-mar. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aqui você tem uma das passagens mais usadas para nós explicarmos o propósito dos milagres. Os milagres existem para autenticar, os milagres foram realizados na história bíblica para autenticar a autoridade dos servos de Deus. Moisés, o povo confiou em Moisés depois disso, porque esse era um dos propósitos dos milagres, era autorizar a liderança de Moisés diante do povo de Deus. Mas eu quero partir agora para algumas aplicações práticas para nós. Quando a gente lê esse texto, quando a gente lê essa história aqui, o que é que esse texto demanda de nós? O que é que Deus está pedindo de nós quando nós lemos esse texto? Primeiro,
que nós creiamos na realidade e na historicidade dos relatos bíblicos de milagres e do sobrenatural. Você não pode ser crente em Cristo sem crer nisso aqui. Porque se você não crê nesse milagre, como é que você vai crer no maior de todos os milagres, que é a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos? Ser cristão significa, basicamente, implica naturalmente que você vai crer na possibilidade de milagres, do sobrenatural, da intervenção de Deus na história, que existe um Deus e que esse Deus atua na história. Sem isso, você não pode ser um crente. Você não pode crer na encarnação, que Deus se fez carne e habitou entre nós. Você não pode crer que a morte de Cristo tem valor para nós, porque se Ele não é Deus, é apenas um homem pendurado numa cruz. Você não vai poder crer na ressurreição de Cristo de entre os mortos, o que nos dá certeza da vida eterna e da vida futura. Esse texto pede que você creia em milagres, creia no relato bíblico, que a Bíblia é a palavra de Deus e que esse Deus é o nosso Deus que está vivo, ouve as nossas orações. Quando a gente lê esse texto, ele também demanda de nós que nós aprendamos a confiar em Deus e deixar Deus lutar por nós nas coisas que Ele prometeu ou que determinou. Quantos de nós vivemos ansiosos, preocupados, apavorados diante do mar vermelho e do exército dos inimigos? Apesar de Deus ter prometido o livramento, que Deus estaria conosco, que Ele vai cuidar de nós, e que Ele é o nosso pastor, que nada vai nos faltar. E nós dizemos, é preferível viver como escravo no Egito. Esse texto pede que nós confiemos em Deus. Fiquem calados e vejam o livramento que Deus vai dar a vocês. Esse texto também nos ensina, ele pede que nós entendamos isso a respeito de Deus, que Deus faz todas as coisas para a sua glória. Eu não sei por que você está doente, eu não sei por que você está passando por problemas financeiros, eu não sei por que você tem esses sofrimentos na sua vida, eu não sei por que você tem um filho com dificuldades e problemas, ou pais que demandam de você todo o seu tempo, atenção, seus planos frustrados, mas eu sei de uma coisa, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que nós não entendamos, nós não percebamos o que Deus está fazendo, nós temos de crer e marchar, porque Ele está dizendo, por que você está clamando a mim? Você sabe que eu sou justo, verdadeiro e bom, tudo faço para a minha glória, marche, faça o que é correto, e você verá o livramento que eu haverei de trazer. Esse texto também demanda de nós, esse texto demanda que aqueles que vão liderar o povo de Deus sejam corajosos e homens de fé, prontos para animar, consolar, encorajar e guiar o povo de Deus em meio às adversidades. Breve nós vamos ter eleições aqui na igreja, para oficiais da igreja. E o que se requer de líderes da igreja é isso aqui que Moisés fez. No meio do pavor, no meio do caos, manteve a calma, a confiança em Deus, guiou o povo, animou o povo, encorajou o povo. Esse é o tipo de liderança que nós precisamos. De homens de Deus que façam isso, que guiem o povo, porque às vezes nós ficamos como ovelhas dispersas, confusos, sem saber o que fazer. Precisamos de alguém que diz, essa é a palavra de Deus, esse é o caminho, marchem e Deus haverá de estar com vocês. É isso que nós precisamos, de líderes assim. E por último, esse texto pede que nós aprendamos o que é fé. Fé é você estar diante do mar e Deus dizer, marcha. E você tem que botar o pé na água e seguir. Fé é a certeza de coisas que você não vê, é a convicção de fatos que se esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Essa história ilustra bem esse princípio. Andamos pela fé e não pelo que vemos. E esse texto nos chama a confiar no Deus, a vida eterna mediante Jesus. Ele prometeu a vida eterna, o perdão de pecados, a reconciliação, a felicidade eterna na vinda do Senhor Jesus. Creia nisso, viva por isso e marche, e Deus haverá de estar com vocês. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar.
convidar o pastor Samuel para fazer essa oração final. Deus amado, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque ela fala ao nosso coração, porque ela aguça, Senhor Deus, a nossa fé, ela nos lembra de quem o Senhor é, ela nos lembra de que todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que te amam e daqueles que são chamados pelo teu propósito. Obrigado porque uma história escrita há mais de 3 milênios atrás apontou para outros fatos na história que trouxeram a nossa redenção. Nós te adoramos porque o Senhor respondeu às nossas orações para que o Senhor falasse conosco, e o Senhor assim o fez. E agora recebe o nosso louvor, recebe como gratidão ao Senhor, porque o Senhor falou conosco, que nós possamos cantar com todas as forças do nosso pulmão, louvor, honra e glória ao teu santo e glorioso nome. Te oramos assim no nome de Jesus. Amém.